ilimitado lagrangiano. Então não tem como esconder esse infinito. Porque como é que se saiu o negativo infinito dali, e vai sair, porque a contagem de potência indica, eu não tenho como esconder ele no lagrangiano, não tem termo com a minha quarta no lagrangiano. Qual é a outra simetria que eu estou devendo a vocês, além da conjugação de carga? Qual é a outra simetria que atua no lagrangiano? Simetria de Lorentz, a teoria relativista. Simetria de conjugação de carga. E qual é a outra simetria que eu falo o tempo todo que a gente usa? Simetria de Gauge. Então, temos a simetria de Gauge. Cadê a simetria de Gauge? Não estou usando. Será que a simetria de Gauge não acusa, não mexe nesse gráfico? Então, na próxima aula, são 7h30, preciso parar. Na próxima aula, nós vamos começar a ver que a simetria de Gauge, ela atua aqui. Esse gráfico é quadraticamente divergente, mas a simetria de Gauge, através de uma identidade chamada identidade de Ward, que mostra o que é a simetria de Gauge na teoria quântica, não na teoria clássica. Ela pega esse gráfico aqui, que é quadraticamente divergente, fala, não, essa divergência na verdade é só logarítmica. Esse gráfico diverge muito mais fracamente. Imagina uma coisa que diverge quadraticamente. Se eu pensar que a energia é 10 a 16 GeV, esse troço vai divergir com 10 a 32 GeV. Mas se a divergência é logarítmica, eu vou pegar log de 10 a 16. Então esse cara, em vez de divergir com 16 ordens de grandeza, ele vai divergir só por um 16. Log de 10 a 16 é 16. Então, esse gráfico é muito menos divergente do que aparenta. Nós vamos usar aqui a simetria de Gauge através da chamada identidade de Ward. E a identidade de Ward vai mostrar para nós que esse gráfico não tem divergência quadrática, tem divergência logarítmica. É como se o delta do gráfico dele fosse zero. O delta gráfico está dando 2. 4 menos 2. Está dando 2, mas na verdade a divergência é menor do que 2, é logarítmica. Esse gráfico aqui está dando divergência logarítmica. Mas pela identidade de Ward, pela simetria de Gauge, esse gráfico vai ficar convergente. Então esse gráfico não tem infinito. Então a simetria de Gauge vai dizer, tudo bem, o power counter me dá uma divergência logarítmica. Mas como a simetria, como a teoria é invariante de Gauge, esse gráfico é convergente. Então ele não tem divergência. Eu não preciso me preocupar que ele não esteja presente no lagrangiano original. Então estão entendendo como é que as coisas vão funcionando, né? Estou só colocando para vocês, né? Nós vamos agora executar os cálculos. Então estou colocando para vocês que a contagem de potência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obedecer a ela. Ela pré-organiza a nossa vida. Então a gente faz a contagem de potência e você tem uma ideia global de tudo que a tua teoria pode ter que é trash. Mas na verdade é um trash bom. A gente adora divergência. Se não tiver divergência, a gente não tem como ter running Capri constant. Se não tivesse infinito, se não tivesse divergência, nós não teríamos liberdade assintótica. Então Dirac sempre dizia, uma teoria fundamental não pode ser divergente. Uma teoria fundamental deve ser convergente. Então, quando a gente vê a liberdade assintótica da QCD, e a gente fala, se Dirac falou isso, eu vou respeitar. Dirac sabe o que está falando. Fala, pô, mas o professor Dirac está errado, porque a QCD tem liberdade assintótica. Se a função dela beta, se a constante de acoplamento dela diminui quando eu aumento a energia, ou quando eu diminuo a distância, a constante de acoplamento tende a zero, isso está mostrando que a constante de acoplamento está variando com a energia. E da onde é que sai essa variação da constante de acoplamento com a energia? Do setor de divergências ultravioleta. É a função beta. Então, nós vamos aprender a ver que o lado aparentemente sujo da tua teoria te dá resultados experimentais importantes. Aí você fala, pô, mas o Dirac então estava já variando quando ele disse que a teoria tem que ser finita, é onde eu coloco a liberdade assintótica. Então ele diz, não, a liberdade assintótica eu observo para os quarks. Mas quem disse que os quarks são a última instância da matéria? Então, o professor Salam construiu em 78 uma teoria já para os préons, uma teoria de préons que significa quarks compostos. Então, para os préons, a teoria poderia ser finita. Mas a teoria que sobra para os quarks não é finita, ela diverge, e essa divergência é que dá o running da Capri constant. Estão entendendo a discussão que está em jogo, que a gente está, o problema que a gente está se deparando? E o problema que a gente está se deparando é com o vovô Dirac dizendo, detesto divergência, não acredito em renormalização. Ele lá, depois que ele morreu, né, quando o professor Salam foi fazer o memorial dele lá em Cambridge, fizeram ele morreu acho que em abril, Salam foi fazer a festa, foi participar, né, da homenagem à memória do Dirac, e aí o Salam levou um trabalho justamente sobre renormalização.
ter esse trabalho comigo, que está com a minha letra, que eu preenchi as equações, a gente fez esse trabalho para estudar, na verdade, na época a gente estava estudando teoria sobre conhecimento, então esse trabalho aí foi justamente uma homenagem póstuma ao Dirac. Foi para mostrar ao Dirac que havia sim uma teoria finita. Ele morreu, mas ele estava dando de presente uma teoria finita, né? Que era N igual a 4, super Young-Mills, mas essa teoria talvez não seja boa para uma física direta. Essa teoria ela pode ser boa, eventualmente, para préons que estejam dentro do quark. Então essa era um pouco a ideia do Salam. Pensar em modelos preônicos para quarks compostos e leptons compostos. E aí sim, no nível preônico, a gente pode falar de uma teoria sem divergência. Mas no nível de leptons, o elétron, a QED, por exemplo, ela não tem liberdade assintótica. Quanto menor a distância, quanto maior a energia, maior é a constante de acoplamento. À medida que eu me aproximo mais e mais do elétron, eu vou sentindo uma força repulsiva, né, se eu for negativo, uma força atrativa cada vez maior. Por quê? Porque à medida que eu penetro na distância, eu encontro mais a carga. Então, esse é o contrário da liberdade assintótica. Mas para os quarks é diferente. À medida que eu me aproximo muito dos quarks, eu os vejo mais livre. É a liberdade assintótica. A partícula fica livre quando eu me aproximo muito dela. Isso se deve a quê? Ao fato de que a QCD tem divergências ultravioleta. Essas divergências ultravioleta, boa noite, essas divergências ultravioleta, elas dão a função beta, que é o que dá o corrimento e faz com que a constante de acoplamento diminua à medida que a energia aumenta. Então a gente aprendeu a gostar dos infinitos. Então quando o Dirac chegava e falava, acabem com os infinitos, a gente ficava meio perdido. Para onde que eu vou? Se eu não tenho infinito, como é que eu vou reconciliar com a liberdade assintótica? Bom, então, se Dirac disse que não tem infinito, não tem. Então, tudo bem, o infinito não está no quarto, está no pré. Então, vamos pensar que possa ter pré. Então, essa é um pouco a ideia. E, de fato, hoje no LHC, uma das possibilidades é buscar pré. Não é só buscar o Higgs no LHC. Higgs é a primeira coisa, mas ele vai buscar a pré, vai buscar outras gerações de quarks e leptons, vai buscar dimensões extras, large extra dimension, vai buscar monopolo magnético, vai buscar matéria escura, tem um monte de coisa para buscar no LHC. Uma delas podem ser os prés. Então, a discussão das divergências é um pouco essa. A gente acabou gostando delas. No início, todo mundo chiava, mas depois da teoria de renormalização, ou seja, quando você já sabia onde esconder o bandido, você acostumou a gostar da teoria divergente. Renormalizo, ganho beta function, ganho running coupling constant, e estou de bem com a experiência. Então, a nossa questão vai ser um pouco isso, discutir a simetria e as divergências. E agora, quanto mais simetria eu tenho, é o que está acontecendo aqui. Com pouca simetria, com a simetria de conjugação de carga, eu já matei esse infinito. Já matei esse. Com a simetria de gauge, esse infinito aqui também desaparece. Esse gráfico sobra, mas é finito. Então, matei essa divergência. Esse gráfico que era log quadrático, fica log. Então, o que está acontecendo? Quanto mais simetria eu vou colocando, então, você faz um panorama geral do power count. Aí você começa a ver com as simetrias. Quando você começa a trazer as simetrias, pode acontecer. Todos esses gráficos podem se cancelar. Então, se uma teoria é muito simétrica, ela pode acabar sendo finita, porque todas as divergências indicadas pelo power counter, elas podem acabar sendo diminuídas ou até desaparecer pelas simetrias. Esse gráfico é um caso típico. Ele é divergente pelo power counter. Na próxima aula, vamos ver que a simetria de gauge faz ele ficar convergente. Esse gráfico aqui, nossa, eu já falei, era esse aqui. Esse gráfico aqui. Bom, esse aqui realmente é quadraticamente divergente. Esse aqui tá. Mas esse gráfico aqui que eu reduzo a divergência, esse gráfico aqui era quadraticamente divergente, eu faço ele ficar logo divergente. Então, a simetria, ela reduz a divergência. Então, quanto mais simetria eu tenho, mais chance eu tenho até de fazer a teoria ficar finita. Então, esse foi o caso da supersimetria N igual a 4. A famosa modelo de super Young-Mills N igual a 4 em 4 dimensões, ele tem simetria conforme, tem 4 supersimetrias, e isso aí foi suficiente para arrasar com todos os infinitos. A gente faz o power counter, depois coloca as simetrias, todo mundo fica finito. Então, uma teoria, quanto mais simetrias ela tem, mais convergente no ultravioleta ela é. Então, a gente tem que, esse é o discurso que a gente tem que associar. Simetrias, quanto mais simetrias eu tenho, mais eu controlo os infinitos da teoria. Na QCD, nós temos a simetria de cor, que vai controlar infinitos também. Isso eu vou ver no curso do Tchau.
no curso de QCD, quando a gente fizer interações fundamentais. No nosso curso, na próxima aula, na semana que vem, nós vamos ver como é que a gente reduz, por exemplo, as divergências da QED usando a simetria de Gay, e hoje nós já usamos a simetria de conjugação de carga. Está claro o conceito? Então, esse conceito é importante vocês assimilarem. Tá? Não é? Vamos dizer, engolir o que eu estou falando, mas meditar sobre isso. As ideias estão aqui. E depois, claro, no curso 2, né, semestre que vem, a gente vai aprender a calcular explicitamente essas divergências e jogar para renormalizar a teoria e ver que quando eu renormalizo e redefino esses infinitos, eu estou a um passo de calcular a função beta, que é o que vai mostrar que a constante de acoplamento corre com a energia. E isso aí é fundamental para todas as teorias de Gauss, seja para QED, que para eletrofrata, que para QCD. Está claro a ideia? Esse é o conceito. Então, semana que vem, dia 13, a gente se reúne, tá, para fazer a última aula desse curso, desse semestre, e aí a gente vai definir mais ou menos algumas coisas para o curso 2. Vou ver quando a gente começa, vou saber com a Beth essa semana, quando as aulas começam. Depois dia 13. Não, mas vai ser, porque a semana, provavelmente, o CBTF sempre começa a aula na segunda semana de agosto. Primeira semana em matrícula, certamente vai ser dia 13. E aí eu combino com vocês tudo na próxima aula, tá bom? Acho que era só isso, só. É, segunda, dia 13 mesmo. Desliga aí, por favor.